Jesus. Pode se sentar. A paz, igreja. Meu Deus, que honra. Tá louco. Meu Deus, que o Senhor os recompense pela honra. Que o Senhor acrescente na vida de vocês por conta da honra. Que o Senhor prospere a vida de vocês. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre cada um de vocês em razão da honra. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero ter mais uma palavra de oração. Espírito Santo de Deus, nós cremos que tu estás neste lugar. Cremos que a tua palavra ela é viva, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes e ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela separa aquilo que é nossa carnalidade daquilo que vem de ti. E eu quero pedir nessa noite que a nossa alma se cale. Que toda voz humana que não procede de ti seja calada, seja silenciada em nome de Jesus. Que toda voz de Satanás e de seus agentes também sejam caladas nesse momento. E que somente a voz do Senhor ecoe neste lugar. Que o Senhor possa encontrar em nós uma terra boa, uma terra fértil para receber essa palavra. E essa palavra caia como semente nas nossas vidas. Que ela possa frutificar, que ela possa multiplicar. Eu quero declarar nos céus desta igreja, nos céus desta cidade, de que o Senhor está inaugurando um novo tempo. E esse novo tempo, ele será no Senhor de uma forma abundante. Eu quero declarar que o extraordinário do Senhor vai entrar no nosso ordinário. Que o extraordinário do Senhor vai fazer parte do nosso comum, do nosso dia a dia. Eu quero declarar que a palavra do Senhor, ela não volta para o Senhor vazia sem antes cumprir aquilo que ela foi determinada. E que os teus anjos estão trabalhando em nosso favor nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que cada pessoa que está neste lugar, ela está sendo guardada pelo Senhor. A sua casa está sendo guardada, a sua casa está sendo coberta. Eu quero declarar em nome de Jesus que nenhuma resistência, que nenhum raciocínio, que nenhum baluarte, que nenhuma fortaleza pode permanecer de pé diante da verdade suprema que é a tua palavra. Eu quero declarar que o Senhor tem liberdade nesta noite, neste lugar. Não porque eu estou aqui, não porque foram canções entoadas, mas porque a tua presença ela é suficiente. O Senhor preenche tudo e todos contigo mesmo. O Senhor não precisa da nossa ajuda. O Senhor não precisa do nosso auxílio. Pelo contrário, o Senhor pode fazer tudo sozinho. Mas nessa noite nós queremos corresponder a Ti, Espírito Santo. Nós queremos dar resposta a Ti, Espírito Santo. Por isso, toma este ambiente, toma este lugar. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que cada vida está sendo cheia da Tua verdade. Que cada mente está sendo cheia da Tua presença. Que toda mentira vai cair por terra nessa noite. E que as verdades do Teu reino, elas serão estabelecidas nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo sobre cada vida. Se você quer, levante a sua mão aí. Eu quero declarar nessa noite sobre cada vida saúde. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo vida. Eu quero declarar nessa noite que o Cristo ressurreto vive dentro de você. E esta vida vai emanar neste dia. Seja através de cura, seja através de transformação, seja através de revelação. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Espírito de vida que vive dentro de você se manifestará. Se manifestará. Em nome de Jesus. Os lugares que uma vez eram assolados, eu quero declarar que haverá pastagem. Haverá abundância de viveres. Em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra faz isso. Por isso nós declaramos que este ambiente é propício à tua boa palavra. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. É sempre uma honra estar aqui com vocês, uma alegria
Sem sombra de dúvidas. E o pastor Ageu me mandou uma mensagem. Ele, tô sabendo que você está chegando na quinta. Tu não podia pregar, não? Tacar fogo na seara dos filisteus. Aí eu falei, tá, posso, né? Tipo, tá bom, eu prego na quinta, né? Aí o Diego falou, não, Moniza, né? Eu falei, meu Deus, toda vez que o Ageu vem aqui, eu, como ele disse, chupo de canudinho, né? Toda vez que ele vai pra Paiol, eu digo, Ageu, ministra aí, deixa Deus te usar. Como é que eu vou dizer não, né? Eu falei, não, eu ministro. E eu já vinha com uma palavra no meu coração. E eu tinha uma palavra no meu coração certa. Catei a minha agenda, que era uma agenda do ano passado, falei, é essa palavra aqui. E ainda comentei com as meninas no carro, falei, eu queria tanto pregar sobre José, que era a palavra que estava no meu coração. E aí hoje de tarde, nós tomando café, aí veio algo assim no meu coração, não é José? Falei, não começa, Espírito Santo. Eu queria tanto pregar sobre José, e eu fiquei naquela, eu queria tanto pregar sobre José, deixa eu pregar sobre José. E eu fiquei naquela, eu insisti, e eu conversei com ele de novo, eu falei, não dá para pregar José? Não rola o José? E eu fiquei até o último minuto no José. Mas eu preciso ser fiel à voz do Espírito Santo. Então nós não vamos falar sobre José nesta noite, nós vamos falar sobre Ruth. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler Ruth 1, do 1 ao 5. Eu vou ler a tua, que é mais legal. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. Diga comigo, Elimeleque. E o de sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Até aí, depois nós continuamos. Eu quero conversar com você nessa noite, ministrar ao seu coração algumas verdades, e eu quero que você entenda que a Bíblia ela vai nos relatar a história dessa família. Nós temos uma cidade, nós temos uma família e nós temos uma situação que se apresenta. A história vai nos contar da família de Elimeleque. Diga comigo, Elimeleque. Qual era o nome da mulher de Elimeleque? Noemi. Isso, com convicção, você acabou de ler. Noemi. E eles tinham 2 filhos. Qual era o nome dos 2 filhos? Malom e Quilion, exatamente. Enfim, a Bíblia vai dizer que eles moravam em Belém. E Belém significa casa do pão. Eles moravam em Belém. E a questão inicial é que Elimeleque está diante de um problema. E qual é o problema que Elimeleque está enfrentando? Isso, acorda para cuspir, vamos lá. Força. Qual é o problema que Elimeleque está enfrentando? A fome. A fome. Não é um problema qualquer, não é um problema pequeno, é um problema sério. Elimeleque está diante da fome. A época dos juízes, você precisa entender onde é que nós estamos inseridos nesse tempo bíblico. Foi uma época sombria na história. Tipo assim, a era medieval. Foi um tempo onde o povo de Israel era um povo difícil, num tempo difícil, marcado por uma guerra civil, apostasia, a divisão que existia e uma decadência moral. Então, é nesse contexto que as coisas estão acontecendo. Elimeleque se vê diante de uma situação, numa época difícil. Ele tinha uma esposa, 2 filhos, ele morava em Belém, e eu já disse para vocês que Belém significa
Casa do pão. Ele morava na casa do pão, mas veio a fome. E o primeiro problema, ou a primeira situação que eu quero que você desperte os seus olhos nessa noite é para essa. Quando um problema se apresenta diante de nós, o que é que nós fazemos de imediato? Hã? Isso. Mas um pouquinho mais além. Quando chega um problema grande para você, qual é a tendência que nós temos? Opa, quê? Hã? Fugir. Fugir. O pastor? Nem é. Fugir. A gente pensa em 10 mil soluções, a gente não chega a lugar algum. A solução nenhuma, o que a gente quer fazer? Fugir. Quer dormir. Ah, porque eu queria ir para um lugar onde ninguém me conhecesse. Só eu? Ah, porque, né? O bom seria ir para um lugar onde ninguém nunca, olha, nem sabe que eu sou pastora. Eu queria me esconder. Ah, se eu pudesse fugir. É ou não é? Diante de um problema, nós sempre queremos fugir. Nunca ninguém tem uma ação imediata de não. Vamos lá, vamos resolver. Tem que resolver. A gente pensa em 10 mil coisas. O que dá para fazer? Não dá para fazer nada. Ai, eu só queria... A gente diz, né? Eu e meu marido, a gente diz... Quando a situação está muito complicada, a gente olha um para o outro e diz, só queria ser Lázaro. Eu não queria morrer eternamente, só queria morrer por 4 dias e depois ressuscitar. Tá tudo certo. Né? Morro 4 dias, depois Jesus vem e me ressuscita. Então nós sempre temos a tendência de fugir. E o que é que Elimeleque faz? Exatamente. Elimeleque foge. Em vez dele enfrentar a situação, em vez dele buscar a orientação do Senhor, ele foge. A Bíblia diz que ele sai a peregrinar nos campos de Moabe. Diga comigo, Moabe. E a gente também, a gente chega num ponto em que a gente diz o quê? Quer saber? Só me resta? Só me resta? Só me resta? Não. Não. Calma, nós vamos chegar lá. Olha, pastor, eu já fiz de tudo, já pensei em tudo, não tem solução. O que me resta é? O que me resta é o quê? Vou entregar na mão de Deus. Porque eu não tenho mais o que fazer, então eu vou orar. É ou não é? Mas o interessante é que depois de pensar, depois de matutar, depois de chegar à conclusão de que você não tem uma solução, você diz o quê? Vou entregar para Deus. Só me resta orar. Quando na verdade a ordem deveria ser outra. A ordem deveria ser o quê? Surgiu o problema, a primeira coisa? Orar. A primeira coisa deveria ser orar. Mas olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, não é para fugir. Não é para fugir. Elimeleque fez exatamente o contrário. Elimeleque, em vez de consultar ao Senhor, em vez de recorrer ao Senhor, em vez de buscar a face de Deus, não. Ele tinha uma família. Ele estava diante de um problema e ele disse, eu preciso decidir, então eu vou fazer alguma coisa. Nós vamos peregrinar nos campos de Moabe. Ele sai de Belém, ele sai da casa do pão. Agora a pergunta é, por que é que ele sai de Belém? Por que é que ele sai de Belém? Por que é que ele sai de Belém? Vem comigo, você vai chegar lá, e que a Mércia já deu a fita para vocês. Vem comigo. Ele sai de Belém porque não tinha comida, certo? Porque havia fome. Mas a fome se traduz no que para a vida de Elimeleque e da sua família? Diga comigo, necessidade. Diga comigo, necessidade. Elimeleque sai de Belém para Moabe por conta da sua necessidade. Ele olha, existe uma necessidade a ser suprida para minha família. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu vou dar um jeito nisso. Então eu vou sair de Belém
e eu vou para Moabe. A necessidade é que faz com que Elimeleque saia de Belém e vá para Moabe. Não é outra coisa. É a necessidade. E o que é necessidade? Falta, carência, dificuldade. Todo mundo entende o que é necessidade? Disso vocês entendem, né? Agora, eu quero perguntar para você, e eu quero que você pense nisso assim, ó. Não com a sua alma, com o seu espírito. Quem foi que mandou você decidir por causa da sua necessidade? Quem foi que mandou? Não precisa responder. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis 12, 10, não precisa abrir, que Abraão cometeu o mesmo erro. A Bíblia diz que quando Abraão se depara na terra da promessa com uma escassez de alimento, Abraão toma uma decisão e ele desce para o Egito. Abraão não espera e não consulta ao Senhor, ele não pergunta ao Senhor. Porque quem mandou Abraão para Canaã foi Deus. Ele disse para onde Abraão deveria ir. Se Abraão está na terra onde Deus mandou ele estar, e está havendo escassez de alimento, qual é a próxima pergunta de Abraão? E agora eu vou para onde? Eu faço o quê? Porque eu cheguei até aqui porque o Senhor me mandou. Mas Abraão não faz isso. Assim como Elimeleque, Abraão toma uma decisão e ele desce para o Egito. E o que é que lhe custou? O que é que lhe causou descer ao Egito sem a orientação de Deus? Diga comigo. Agar. A serva egípcia, ele traz dessa descida para o Egito. Porque Sara ganha Agar como serva. E, por conta da sua descida ao Egito, nasce toda uma nação contra o filho da promessa, que é Ismael. Ao não consultar ao Senhor, Abraão criou o maior problema da sua vida. Se Deus trouxe você até aqui, e aqui está havendo escassez, pergunta para ele onde é que é para ir. Porque quem te trouxe até aqui foi ele. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, por que é que você não consulta a Deus? O Senhor está dizendo para nós nessa noite, não tem a ver com a época. E eu disse para vocês que a época dos juízes era uma época difícil. Um tempo de guerra civil. Um tempo de declínio moral, de apostasia. Um tempo de trevas. Não tem a ver com a época. Não tem a ver com o lugar. Porque independente da época e do lugar, quando Deus decide prosperar, Ele prospera. Quando Deus decide fazer, Ele faz. Porque pode estar todo mundo em crise. Todo mundo pode estar passando por um tempo desfavorável economicamente, desfavorável governamental, de forma governamental. Pode estar todo mundo passando pela crise. Mas Ele continua sendo dono do tempo. Aleluia! Ele é Deus de monte e Ele é Deus de vale. Não interessa se você está no monte ou se você está no vale. Ele é Deus de chuva e Ele é Deus de sol. Porque afinal de contas quem controla a chuva e o sol é Ele. Não interessa o lugar. Não interessa o tempo. Pode ninguém vender. Se você estiver no lugar que Deus mandou, você vai vender. Ah, mas está um tempo difícil, aonde eu vou? Eu escuto as pessoas dizerem que está um tempo complicado, que ninguém está vendendo, que está em tempo de baixa. Se Deus mandou você estar, você vai vender o que ninguém vende. O problema é que Elimeleque olha para a necessidade. Em vez dele se mover por fé, não. Ele se move de acordo com a sua necessidade.
E a pergunta para você nessa noite é: você vai se mover por fé ou você vai se mover por conta da sua necessidade? Você precisa escolher. Você precisa decidir nessa noite, porque as duas coisas é impossível. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí? Se você decidir se mover por fé, você vai viver por aquilo que Deus está falando e não por aquilo que você está vendo. Porque você vai confiar nos recursos de Deus. Mas se você se mover pela necessidade, você vai se mover pelo aparente, pelo confiável. Não, ainda dá para eu me segurar aqui, então eu vou me segurar. Não, mas é que só tem 1000, mas o 1000 dá para segurar mais um dia? Não, não dá. Não, dá. Pera. Aqui. A Bíblia diz que a fé, Hebreus 11:1 diz o quê? A fé é o firme das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Exatamente. Eu acho tão engraçado as pessoas colocarem Instagram, Facebook nem tanto, né? Porque não olha o Facebook hoje em dia, todo mundo é só ver Instagram, né? No Instagram, frase de efeito, botar lá no WhatsApp, né? Como é que é o nome daquele negócio do WhatsApp? Status, isso. Lá no status do WhatsApp, né? Ai, coloca o pé que Deus põe no chão. Não é? Não é? Dá o passo que Deus põe no chão. De onde você tirou isso? Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Quando você pisa, já tem chão. Porque não é, o chão vai existir. Não, o chão já está lá. Você só precisa caminhar por ele. O chão já existe, o firme fundamento já existe. Você só precisa crer. Tá, Não, que eu vou dar um passo de fé, sabe? Eu vou dar um passo de fé. Irmão, dá um passo com coragem. O chão tá ali. Porque a fé é o firme fundamento. Ah, pastora, mas eu preciso sobreviver. Não, porque você não sabe. Se eu não fizer, se eu não for para Moab, se eu não der meus pulos, se eu não der o meu jeito, eu tenho uma casa para sustentar. Né? Vamos, pastor Leandro, eu tenho 3 gêmeos, cara. Não é bem assim, né? Não? Eu tenho 3 crianças. Nessa noite você pode escolher, você vai se mover pela necessidade ou por fé. O diabo sempre vai tocar na sua necessidade. Sempre. Sempre. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias jejuando. O diabo se apresenta para Jesus. O que é que o diabo fala para ele de primeira? Ele fala sobre pão. Diga comigo, pão. Jesus está com fome. A necessidade de Jesus naquele momento era comida. O diabo vem e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. A sua necessidade, Jesus, não é comida. Você pode transformar em comida, faz. Ele, aqui não. Ele sempre vai tocar na sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite, mas você pode observar, o diabo está tocando nela ou não está? Tá. Mas Deus está dizendo para você: e aí? Você vai cair na dele? Vai entrar na dele? Você vai para Moab? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você vai para Moab? Agora olha assim para ele e diz: eu acho que você já está em Moab. O diabo quer fazer você acreditar que Deus, ele não sabe da sua necessidade. Mas a Bíblia diz em Mateus 6, e vós quando orardes,
Não fiquem repetindo a mesma coisa como os pagãos. Porque o Senhor, o vosso Pai, na verdade ele vai dizer, ele já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Antes de você pedir, ele já sabe qual é a sua necessidade. Mas o diabo quer fazer você acreditar o quê? De que Deus não sabe contar. De que Deus não sabe que dia que vence o boleto. De que Deus não tem noção do tempo. Ele não sabe qual é o significado da palavra urgência. Mas deixa eu te contar uma coisa. Talvez você não saiba. Mas esse negócio de dias, meses, anos, horas, segundo Gênesis, quem criou? Foi ele. Então esse negócio de que o boleto vence dia 20, quem criou o dia 20? Foi Deus. Fica tranquilo, ele sabe que é dia 20. Aleluia. Fique em paz. Ele sabe o que é dia 20. Porque ele criou o tempo. Ele sabe quando você diz que é urgência. Ele sabe. Ele sabe. Diga a pessoa que está do seu lado, ele sabe. Aleluia. Mas o Senhor quer fazer você nessa noite se mover por fé. Por fé. E não de acordo com a sua necessidade. Porque a sua necessidade vai te custar caro. A Bíblia vai dizer no versículo 1, coloca lá de novo para mim, pastora Larissa, por favor. A Bíblia vai dizer no versículo 1 que eles saíram a peregrinar. Diga comigo, peregrinar. Eles não iam se estabelecer em Moabe. Eles iam peregrinar para ver se achavam comida. Mas, no versículo 2, diz o quê? Que eles se acomodaram. A Bíblia diz que eles firmaram em Moabe, enquanto eles não deveriam sequer ter saído de Belém. E o que eu quero que você entenda com isso é que os moabitas, eles eram descendentes de Ló, inimigos do povo de Deus. Segundo Deuteronômios e Números, nós vamos ver que quando o povo de Israel sai do Egito, o povo moabita era para lhe dar passagem, sem qualquer perigo, sem qualquer interferência. E o rei de Moabe não permite, ele cria encrenca e ele diz que ele vai atacar o povo de Israel se o povo de Israel passar por lá. Então eles eram inimigos declarados do povo de Deus. Também, em Juízes capítulo 3, a Bíblia vai dizer que os moabitas invadiram e eles subjugaram o povo de Israel e Deus levanta o juiz chamado Eude. Já ouviu falar? Então eles eram inimigos declarados do povo de Deus. Aí eu pergunto para você, o que aquele Meleque foi fazer lá? Por que aquele Meleque vai para o território inimigo? Sabe o que eu entendo com isso? É que quando você se move pela necessidade, te falta discernimento. Discernimento. Você já não sabe mais quem é o seu inimigo e você se acomoda no território inimigo. Elimeleque não deveria estar no território inimigo. Mas porque a necessidade vem em primeiro lugar, o discernimento some. E quem sabe, porque você já está em Moabe, o teu discernimento está comprometido. Você já nem sabe mais o que é certo e o que é errado. Você já nem sabe mais quem é inimigo e quem é aliado. O seu inimigo já não é tão seu inimigo assim, por quê? Sim, mas por quê? Porque você precisa dele. Porque você precisa dele. Então ele já nem é tão inimigo assim. Não, mas é que eu julguei, sabe? É que a pessoa me fez mal, a pessoa me... Não, mas é que... Não, também não pode ser assim, né? Quando a necessidade está em primeiro lugar, o seu discernimento ele fica comprometido. Porque tudo que você quer, diga comigo, é segurança e estabilidade.
Mas depender de Deus e dos seus recursos não tem a ver com estabilidade. Não tem a ver com estabilidade. Deus está pegando nessa noite. A Bíblia diz que o povo de Israel passou 430 anos de escravidão no Egito. Quando Deus os liberta na primeira dificuldade, eles dizem o quê? Não, mas o Egito não era tão ruim assim. Tinha cebola, tinha alho. A gente pelo menos tinha uma terra para cair morto. Tá, mas espera. Vocês não estavam há 400 anos como inimigos? Como escravos? Com o inimigo te subjugando no teu pescoço, batendo nas tuas costas, fazendo tijolo. 400 anos. Agora o inimigo não é tão inimigo assim? O Egito era tão bom assim? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, está te faltando discernimento? Cuidado. Mover-se pela necessidade vai te custar caro. E o que é que custou a Elimeleque, pastora? A sua vida e a de seus 2 filhos. Descer a Moabe, peregrinar nos campos de Moabe, lhe custou a sua vida e a dos seus 2 filhos. A Bíblia vai dizer, talvez você diga para mim, pastora, mas então quer dizer que Elimeleque, então, se ele não tivesse saído de Belém, ele não tinha morrido? Não, gente, uma hora ele ia morrer, né? A não ser que ele vivesse tanto quanto Matusalém. Mas uma hora ele ia morrer. Mas a Bíblia se preocupa em nos mostrar que a morte dele está atrelada à sua ida para Moabe. Veja comigo, versículo 2, no final do versículo 2, diz: e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Diga comigo, ficaram ali. Final do versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, os nomes, os 2 filhos, e ficaram ali quase 10. Mas volta no 2 para mim, só para a gente poder fazer o 3 e o 4. No 2 ele diz, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali, ponto, certo? Versículo 3, e morreu Elimeleque. A Bíblia se preocupa em dizer, saíram para peregrinar. Do nada decidiram ficar. Ficaram ali, ponto, começa a outra fase, e morreu Elimeleque. A Bíblia se preocupa em nos mostrar que a morte dele está atrelada ao fato deles terem permanecido em Moabe. Da mesma forma ali, ficaram ali quase 10 anos. Quem ficou ali? Os seus 2? Versículo 5. E morreram? Ele fugiu da fome para não morrer. E no final acabou morrendo na terra da fuga. Quem sabe você fugiu para não morrer de fome, mas você está morrendo em Moabe. Está morrendo em Moabe. Mas nessa noite o Senhor quer tirar você desse lugar. Cuidado. Cuidado com aquilo que você decide. Porque ao decidir, você pode perder. E eu quero que você entenda que Elimeleque, ele até tentou fugir dos seus problemas. E você também até pode tentar fugir dos seus problemas e das suas provações. Mas é que nem sombra. Você consegue fugir da sua sombra? É que nem sombra. Não tem como. E ao tentar fugir das suas provações, você vai descobrir que você não pode fugir de si mesmo. Pastora, e quem eu sou na verdade? Diga comigo. Incrédulo. E desobediente. Incrédulo por quê? Porque você não acredita na provisão de Deus. Você não crê que Ele vai agir no tempo certo. Então você vai dar um jeito da sua sobrevivência.
Desobediente por quê? Porque você diz que Deus é o Senhor da sua vida, mas você não consulta Ele em nada antes de decidir. Não, mas Deus está comigo. O que importa é que você também não sabe como é que é o meu dia. Para as coisas que eu preciso decidir, assim, ó, papum. Entendeu? Então eu preciso ser papum na hora de resolver. É papum. Vai longe. Mas enfim, eu não sou assim, pastora, não tem problema. Fica tranquilo. Vamos prosseguir. No versículo 6. A Bíblia vai dizer: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em seu auxílio, em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Diga comigo, quando Noemi soube que o Senhor tinha vindo em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras. Por que é que Noemi decidiu voltar? Por que é que Noemi decidiu voltar? Ué, vocês não acabaram de ler e repetir comigo? Porque... Opa, quê? Se você não souber responder nada nessa pregação de hoje, responde necessidade que você vai acertar. Tá bom? Noemi decidiu voltar para Belém por quê? Mas como vocês são inteligentes. Meu Deus. Por causa da necessidade. Ela não voltou porque ela soube que teve um avivamento em Belém. Ela não voltou porque ela tinha saudade das pessoas com quem ela tinha convivido. Ela não voltou porque, eu quero voltar para minha terra natal, já se passaram tantos anos. A Bíblia diz que ela soube que Deus tinha trazido comida. Comida. A vida inteira ela se moveu por necessidade. Eles saíram de Belém por causa da comida e ela está voltando para Belém por causa da comida. A Bíblia diz que ela soube que o Senhor tinha visitado o seu povo e lhe trazido alimento, comida. Então, ela decidiu voltar com as suas 2 noras. E a prova, para mim, a prova real, que na minha época de escola tinha esse negócio de prova real, né? Tu fazia a continha, depois tinha que fazer a prova real para ver se estava certo, né? A prova real para mim, de que eles não deveriam estar em Moabe, é que Deus visita o seu povo em Belém, mas não visita a sua filha em Moabe. Deus traz comida em Belém, mas não leva comida para Noemi em Moabe. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, você deveria estar aí? A Bíblia diz que inicialmente ela decidiu voltar para Belém com as suas 2 órfã e o nome do livro, galera. Órfã e Ruth. Mas no meio do caminho, elas têm um teretetê. Versículo 8. Do 8 ao 13, por favor. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma à casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Deixa eu só ler para você. Eu não sou muito fã, mas eu acho que vale a pena. O versículo 9, na versão NVI, diz o seguinte: o Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto. Eu quero que você pare comigo e observe o seguinte. A vida inteira, Noemi se moveu por
Necessidade não por fé. Agora, ela está diante de uma situação com as duas noras. O que que ela faz com as duas noras? Ó, o negócio é o seguinte, vocês a vida inteira olharam para mim e perceberam que eu vivi por necessidade, certo? Diga comigo, certo? Agora, vocês duas também deveriam fazer o mesmo. Também deveriam viver por necessidade. E qual é a necessidade de duas viúvas? Marido. Porque quem é que pode providenciar segurança para a viúva? Um marido. Ela diz, ei, faz o seguinte, volta para a casa dos pais de vocês e que lá vocês encontrem um marido. Meu Deus, que mulher é essa? E esse é o problema de nós que dizemos que somos cristãos. Eu digo dizemos porque, né? Talvez se for olhar na real. A gente se move por necessidade. As pessoas olham para nós, em vez de nós dizermos para ela, não existe fé. A gente diz, não a necessidade está aí, ó, faz também. Foi o que Noemi fez. A vida inteira eu me movi por causa de comida. E agora vocês também precisam olhar para a necessidade de vocês. E a necessidade de vocês é um marido. Volta e procura um marido. Eu quero que você entenda que existem pessoas que vão caminhar com você até uma altura do caminho. Elas vão estar caminhando com você por conta da necessidade. E você é apegada a elas por conta de uma amizade. Eu vou repetir porque você não pegou. Elas vão caminhar com você por conta de uma necessidade. E você vai estar apegado a elas por conta de uma amizade. Mas, quando você não tiver mais nada a oferecer, ela vai embora. Porque o que interessa é a necessidade. Aí o que acontece? Você chora, lamenta por quem já foi, quem já era. Não, porque uma vez a gente era tão próximo, uma vez a gente era tão amigo. Porque, poxa, meu Deus, cara, tava comigo, sabe? Faixa. E o Senhor... Meu Deus, o Senhor está nesse lugar. E o Senhor dizendo para você, você se moveu por necessidade, as pessoas caminharam com você por conta da sua utilidade, e eu permiti que elas fossem embora, porque chegou a hora de você se mover por fé. Não foi o diabo, fui eu. Não, que o diabo acabou com a nossa amizade. Acabou coisa nenhuma, foi Deus. Foi Deus. Elas vão chorar com você por um tempo, assim como Orfa. A Bíblia diz que Orfa chora com Noemi. Mas ela dá um beijo em Noemi e volta para Moab. Elas até vão chorar numa certa altura com você. Mas quando você não tiver mais nada a oferecer, elas vão te dar um beijo e vão embora. Mas sempre tem um mais. Mas Deus vai levantar. Deus vai levantar uma Ruth na sua vida. Que não vai caminhar com você por necessidade, mas vai caminhar com você por conta do propósito. Aleluia! Enquanto Orfa chora, Orfa está disposta a chorar com Noemi. Ruth está disposta a morrer com Noemi. Eu não preciso de pessoas que digam para mim, pastor, eu estou contigo. Escuto isso todo culto. Tamo junto, hein, pastora? Eu não preciso de alguém que diga que vai chorar comigo. Eu preciso de alguém que esteja disposto a morrer comigo. Por conta de um propósito meu? Por conta de um propósito eterno.
Pastor, é lá que a gente precisa chegar, então é lá que a gente vai chegar. A gente precisa caminhar até lá, é para lá que nós vamos caminhar. Pode nunca ter aberto a boca e dito para mim, estou contigo. Mas vai caminhar comigo até lá. Cuidado, hein, pastor Agil, com aquele que fala muito, hein? Tô contigo, hein? Tamo junto. É a órfã. No meio de todo esse processo, Deus vai levantar uma Ruth na sua vida. E essa Ruth, ela vai te desafiar. Essa Ruth, ela vai te ensinar que não se vive por necessidade, mas se vive por fé. E eu quero que você leia comigo no texto. Versículo próximo. E lhe disseram, não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vou embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim. Meu Deus, estou só batendo nesse microfone, depois vai ficar tudo... né? Ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? Olha a necessidade. De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ah, tá, para, né? Para, né, gata? Novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra. Diga comigo, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para os deuses dela, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, e eu quero dizer uma coisa para você, Ruth nem era crente. Nem era crente. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. Eu quero que você entenda uma coisa. Enquanto você se mover por conta da necessidade, você vai estar ligado às pessoas por conta de uma amizade. Mas o dia que você decidir, eu não quero mais me mover por necessidade, Deus vai levantar Ruths para caminhar com você. Eu quero declarar nessa noite que Deus está levantando Ruths para esse ministério. Deus está levantando Ruths. É mais do que chorar junto. É bem mais. Em momento algum ela disse, não, nós vamos para cá. Ela disse, aonde você for, eu vou. É o seu pastor abrir a boca e dizer, nós vamos mudar isso aqui tudo. E você dizer, vamos. Não, agora deu a louca no pastor. Estamos loucos junto. Ela diz, aonde você for, eu irei também. Aonde você repousar, ou seja, aonde você parar, eu vou parar também. Você andou, o pastor disse, parou, parei também. Não, mas eu vou... Não, você vai parar também. Amém. Glória a Deus. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Gente, os moabitas tinham 10 mil deuses. Ela disse, se é necessário abrir mão da minha convicção, eu abro mão. Eu abro mão. E é por isso que eu declaro como autoridade nessa noite que Deus está levantando Ruths. Ruths. Chega de órfãs desse ministério. Chega daquele que fala demais e não faz nada. Chega daquele que diz estamos juntos e não tá. Só chora, dá um beijo e vai embora. Chega. É um tempo de Deus levantar Ruth.
É o tempo de Deus levantar Ruth. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Uma moabita que não podia fazer parte da congregação. Sabe o que eu entendo com isso? É que enquanto os judeus não estão querendo, Deus vai trazer Titos. Deus vai trazer os gregos. Quem fez Gálatas entendeu. Deus vai trazer aquele que aparentemente não dá para fazer parte da congregação. Ruth tinha vivido a sua vida inteira em Moabe. Ela não conhecia o povo de Noemi. Mas ela disse, ele vai ser o meu povo. Ela não conhecia a fundo o verdadeiro Deus. Mas ela estava ensinando a sua sogra a viver por fé e não por necessidade. Ela disse, a minha necessidade até pode ser um marido. Mas eu estou disposta a ir para um lugar que eu não conheço. A ir para um povo que eu não conheço. A ir para um lugar que eu nunca vi, nunca estive. E isso se chama o quê? Diga comigo, fé. 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 Eu estou disposta a crer no seu Deus. Eu estou disposta a crer que nós não vamos morrer aqui. E você precisa decidir isso nessa noite. Você precisa sair de Moabe com urgência. Porque Deus está dizendo, você vai morrer. Você vai morrer em Moabe. Estou te dando um alerta. Estou falando com você para você sair, porque há morte em Moabe. Volta para Belém com urgência. O Senhor está dizendo nessa noite, volta para a casa do pão com urgência. Antes que não tenha mais solução. A Bíblia diz no versículo 19, do 19 a 21, coloca para nós lá, por favor. Que elas chegam até Belém. Então as duas mulheres seguiram caminhando até chegar a Belém. Quando chegaram, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Ela, porém, respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Foi o Senhor que trouxe ela? Não. A pergunta é, quem é que mandou eles irem para Moabe? Quem mandou eles irem para Moabe? Foi Deus? Não foi Deus. Como é que agora ela está culpando o Senhor? Não foi Deus que mandou eles irem para Moabe? Por conta da necessidade de Elimeleque decidiu ir? Por que Deus tirou dela? Por que Deus trouxe agora ela de mãos vazias? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí com essa cara aí, bem de profeta, assim, ó. Pergunta assim, quem é o culpado dos seus problemas? Para de culpar Deus. Ele nem participou da sua decisão. Ele nem foi convidado para aquela reunião. Mano, que Deus está pesando a mão agora? As coisas estão trancadas. Hein? Como é que é? Deus? Deus que te trouxe com as mãos vazias? Ele nem participou. Ele nem foi consultado. O que acontece quando você se move por fé?
e não por necessidade. Você precisa entender o que é que acontece. Quando elas retornam, e agora Ruth começa a ensinar a Noemi a viver por fé e não por necessidade, algumas coisas começam a desatar na vida dessas duas. A primeira coisa, Deus coloca você no lugar certo, na hora certa e fala a teu respeito. Não, dá um amém aí. Deus coloca você no lugar certo, na hora certa, e Ele fala a teu respeito. A Bíblia vai nos mostrar no capítulo 2, versículo 2, só coloca lá, pô, fica de olho para eles verem que eu não estou mentindo, que a Bíblia está dizendo. Que aqui a gente, né, mata a cobra e mostra o pau. Versículo 2. A Bíblia vai dizer que Ruth sai para recolher espigas. E ela diz que ela vai recolher aonde permitirem que ela recolha. Certo? Está lá escrito? Ok. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos mostrar a providência divina. Que quando você começa a caminhar com fé, a mão de Deus começa a fazer assim, ó. A Bíblia vai dizer que a mão de Deus, a providência de Deus, porque ela disse, eu vou colher aonde me permitirem. A Bíblia diz que ela vai para o campo de Boaz. Coincidência? E o mais interessante é que a Bíblia vai dizer que ela começa a recolher espigas. Ela está no lugar certo, na hora, porque o dono do campo está naquela hora, cara. E a Bíblia diz que o dono do campo observa ela e pergunta para os servos, quem é aquela moça? Ele diz, é tal, na hora da Noemi, assim, assado. Ele, eu já ouvi. Diga comigo, eu já ouvi? Eu adoro quando do nada aparece um cliente. E eu pergunto para ele, eu falei, mas você veio de onde? Eu ouvi falar. Aleluia. Ouvi falar o teu nome? Eu falei, mas quem foi que te falou? Eu não sei, alguém falou. Quando você decide a não se mover pela necessidade, mas por conta da fé, Deus, é a mão de Deus. Ele coloca você no lugar certo, na hora certa, e Ele fala a teu respeito. Mas tem 10 na minha frente. Tem 10 fornecedores. Ele fala a teu respeito. Não, mas tem uns 5 pelo menos para poder fechar o negócio antes de mim. Ele fala a teu respeito. Ruth não precisou se apresentar para Boaz. Existe um ditado por aí que diz que quem não é visto não é lembrado. Já ouviram? Eu não acredito nele. Você precisa ser conhecido no céu. Então você vai ser falado. Eles não vão lembrar de você, eles vão falar de você. Oh, aleluia! Glória a Deus! A segunda coisa que acontece quando você decidir se mover por fé e não pela necessidade é que Deus não deixa nada faltar. E eu acho interessante quando as pessoas dizem, não, mas está faltando. Eu falo, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. A lógica da necessidade é qual, gente? 2 viúvas acabaram de se mudar. Elas vão ter comida? Elas vão ter provisão? Mas a Bíblia diz que Ruth está colhendo. Boaz diz para o servo, deixa cair mais. Deixa cair umas espigas bem boas para ela poder pegar. Deus providenciou mais do que o necessário. A Bíblia vai dizer que ela colhe e ela volta para casa com quase uma efa de cevada. É mais do que as duas poderiam comer. Bem mais.
Quando você decide viver por fé e não por necessidade, você se torna testemunho para outras pessoas da lealdade de Deus. No início, quando Noemi chega, ela grita para os 4 ventos, dizendo que a culpa da sua desgraça era de Deus. Mas depois, versículo 20, por favor. Por meio de Ruth, ela pôde celebrar e declarar a bondade de Deus. Então Noemi exclamou, seja ele abençoado, seu neto. Desculpa. Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela acrescentou, aquele homem é nosso parente próximo e um dos nossos resgatadores ou remidores. Noemi está falando a respeito de Boaz para Ruth. A mulher que só tinha na boca a desgraça, começa então a falar da bondade de Deus. Por conta de quem? De Ruth. Daquela que nem era crente, mas que tinha um testemunho de fé. Que não se movia por necessidade, mas se movia por fé. Por fé. Aleluia, glória a Deus. E é isso que o Senhor quer que eu e você vivamos enquanto filhos de Deus. As pessoas vão olhar para mim e para a sua vida e elas vão dizer, eu também quero isso. Eu também quero viver isso. Eu também quero experimentar isso. Como é que faz para ter isso? Mas talvez as pessoas estão olhando para você hoje dizendo, ih, credo, é para viver assim? Quero não. Não quero não. Mas por quê? Porque você está vivendo pela... Ô galera, eu falei pra vocês que você não sabe responder, responde a necessidade que tá certa. Todo mundo vai estar louco, desesperado, reclamando. Vão olhar pra você e vão dizer, mas como é que ele tá em paz? Como é que ele tem espiga? Ô glória! Diga pra pessoa que está do seu lado aí, você tem espiga? Eu tenho. Obrigada, irmão. E a outra coisa que eu quero que você entenda é que quando você decide a viver por fé e não por necessidade, você tem a revelação de quem é o seu remidor. O seu resgatador. A Bíblia vai dizer que Boaz era o resgatador, o remidor. E o que é ser o resgatador? É aquele que liberta, aquele que compra pelo pagamento de um preço. No caso de Noemi e Ruth, é provável que a propriedade delas tivesse sido hipotecada. E elas não tinham como resgatar, não tinham como pagar o preço para ter aquela propriedade, bem como viver e usufruir debaixo de uma segurança. Mas o resgate não apenas significava o pagamento de um preço por conta de uma propriedade, mas significava o resgate de toda uma linhagem. Muito mais profundo. E eu quero que você entenda que ao fazer o resgate, ele se torna o responsável por tudo. Ao fazer o resgate, ele se torna responsável por tudo. E você precisa entender o seguinte, que nós estávamos iguais a Ruth e a Noemi, como propriedade de Satanás, no pecado, incapazes de nos libertar ou de pagar o preço pelo nosso resgate. Mas nós temos o dono do campo. Eu não fui comprada por qualquer um, eu fui comprada pelo proprietário do campo. Cristo me resgatou, me comprou com o seu próprio sangue. E não existe moeda de mais alto preço. Diga a pessoa que está do seu lado. O seu remidor é o dono do campo. Ao se tornar o seu remidor e o meu remidor, ele é responsável por tudo.
Por tudo. Por tudo aquilo que diz respeito à minha vida, seja segurança, seja financeiro, seja emocional, Ele é o dono e o resgatador. Ele é o proprietário. Tem alguma coisa para resolver? Resolve comigo que sou orelha seca ou com o proprietário? É com o dono do campo. Ah, se você conhecesse o dono do campo. Se você conhecesse quem é responsável por você. Ele está dizendo para você nessa noite o que é que te falta. Qual é a sua necessidade? A sua necessidade é a solidão? Eu sou o próprio amor. A sua própria companhia. A sua necessidade é o quê? É descanso. Eu sou o teu sábado. A sua necessidade é o quê? É provisão. Eu sou o Jeová Jireh. A sua necessidade é a insegurança. É a necessidade de precisar de segurança. Eu sou a própria segurança. A sua necessidade, Ruth, Noemi, é de um resgatador. Eu estou aqui. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, ele te comprou. O dono do campo. Ah, rebaixura, manalabacanda de manassou. O povo diz o grandão da Galileia está por aí, o dono do campo está aqui. Lembra aí? Como é que você chegou para o dono do campo? Você não veio até ele justamente porque você não conseguia suprir as suas necessidades? Você não veio até ele justamente porque você não dava conta? Foi ou não foi? Você não veio até o dono do campo porque você não dava conta das suas mazelas emocionais? Um dia, você chegou até o dono do campo. Por que é que você se perdeu no meio do caminho e começou a viver pela necessidade? Por que é que você continuou tendo pessoas do seu lado que não eram para estar por causa da sua necessidade? Por que é que você ficou preso no lugar por causa da sua necessidade? Ele está dizendo, eu sou o dono do campo. Eu sou o dono do campo. Eu sou o teu resgatador, o teu remidor. Deus não te criou para necessidade. Deus não te criou para necessidade. Ele não te criou para necessidade. Para de se mover pela necessidade. Para de resolver por causa da sua necessidade. Para de fazer por causa da sua necessidade, porque o dono do campo está aqui hoje. O dono do campo está aqui hoje. Do que é que você precisa? O dono do campo está aqui. O que é que você precisa? O dono do campo está aqui. Se coloca de pé. Eu quero orar pela sua vida. Mandará sereba na show. Chora manaraba candereba lá mandarasa. Ora balabaxê. Chora manaraba candereba lá mandarasa.
Chorabalabacandere manas, chorabalabachere banarabacandere balabachai. Choramanarabacandele bastori andarabalabachai. Choramanarabacandere balabachai. O dono do campo está aqui. O dono do campo está aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí. Remanará, chora manarabacandere manas, orecandere balabachai. Chora manarabacandere bastori candara manas, oriandarabalabachai.